Não. Nem todo LGBTfóbico é um LGBT enrustido. Mas alguns são. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui do caso do Vitor Meniel, a agressão que ele sofreu, partida de um cara que é LGBT também. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Não é um vídeo feliz, não é nada. Não tem nada de feliz nessa história. Nada. É uma história, assim, de desgraça. E vamos aqui conversar sobre isso e conversar um pouco sobre esse fenômeno que acontece de algumas pessoas que são LGBTs, mas que são enrustidas, se tornarem pessoas LGBTfóbicas, inclusive agredirem outras pessoas que são LGBT. Como, enfim, esse cara fez com o Vitor Meniel. Pra quem não sabe, o Vitor Meniel, ele é um ator, ele é gay, ele tem 26 anos, ou seja, ele é bastante jovem, e ele é bastante famoso também, né? Tipo, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, ele já fez diversos trabalhos. Eu conheci ele há uns anos atrás, quando ele, acho que foi em 2019 isso, ou foi em 2018? Bom, foi quando ele e a Nath Rios fizeram Queens of Brasil, né, no YouTube, que era uma novelinha de YouTube, e que era muito engraçado, e falar que eu conheci o Vitor Meniel, né, conheci o trabalho dele, porque pessoalmente nunca conheci, não. E ele é muito engraçado. O Vitor ele é muito engraçado, ele tem um time cômico excelente, depois disso eu vi outros trabalhos dele, inclusive, o mais recente que eu vi foi ele na Dia Studio, junto com a Thalita, né, em que eles estavam ali fazendo um reality show pra, enfim, um reality show de teatro e tudo mais. E ele é muito bom. Ele é muito bom. A comédia dele é muito boa. Ele é muito engraçado por si só. A forma como ele fala as coisas é muito engraçada. Então o Vitor, ele parece ser uma pessoa, tipo, excelente de se conviver, sabe? Ele parece ser dessas pessoas. E ele tem um porte físico muito magro também, né? Isso aqui vai ser importante de dizer que o Vitor, ele é um cara bem magro e tudo, né? Enfim. Ele é, assim, uma pessoa mais delicada. E o Vitor, ele tava em uma balada lá no Rio de Janeiro, né? Que ele é carioca. E ele tava nessa balada lá no Rio de Janeiro. E nessa balada, ele conheceu um cara. Um cara chamado Yuri. Yuri de Moura Alexandre, né? Vamos aqui dar o nome completo do desgraçado, porque é importante. Nesse caso, é importante a gente estampar a cara dele, o nome dele em todo canto, né? Mas enfim, o Yuri de Moura Alexandre, ele tava nessa balada, ele conheceu o Vitor, ele se interessou pelo Vitor, ao ponto dele chamar o Vitor para casa dele. Eles foram pro apartamento do Yuri, né? E lá no apartamento do Yuri, eles ficaram bebendo vinho e se beijando. E o Yuri comentou que ele dividiu o apartamento com uma amiga dele, né, que era médica. O Yuri também disse que era médico, né? Médico da aeronáutica, no caso. E ele disse que dividiu o apartamento com essa amiga dele, que também é médica, e que ela estava de plantão. Isso ele contou pro Vitor ainda na balada e reforçou depois que eles estavam ali na casa do Yuri, né? E aí, nisso, que eles passaram a noite, né, enfim, bebendo vinho, se beijando, conversando, deu 6 horas da manhã e a amiga dele chegou, né, a médica residente, ela chegou em casa e na hora que ela chegou em casa, o clima ficou meio estranho, o Vitor sentiu que a coisa estava meio estranha. O Vitor foi conversar com ela, né, para explicar o que estava acontecendo, e nisso o Vitor falou que eles só estavam ali ficando e tudo. E aí o cara ficou muito puto com o Vitor quando o Vitor disse isso. O cara começou a gritar com o Vitor, expulsou o Vitor da casa, né, empurrando o Vitor no chão e jogando os sapatos do Vitor no Vitor, porque o Vitor estava descalço, né, na hora. Jogou os sapatos no menino, mandou ele embora, o Vitor saiu. E nisso que o Vitor saiu, ele desceu um elevador, o cara foi e desceu no outro elevador. Chegando no saguão, né, o Vitor ainda tava, tipo, meio desnorteado, né, ele já tinha dito que não, o cara não precisava fazer aquilo. E aí, quando eles estavam lá embaixo, o Vitor perguntou, por que que você tá fazendo isso? Tipo, por quê, né? E aí o cara ficou mais puto ainda porque o porteiro ouviu o Vitor falando isso. E aí o cara começou a agredir fisicamente o Vitor. Ele bateu muito no Vitor. Segundo o Vitor, foram em torno de 10 minutos de agressão.
A gente chegou a ver um trechinho, né? Porque, enfim, vários veículos de notícia colocaram um trechinho que mostrava o Vitor sendo agredido, que foi imagem pega pela câmera de segurança. O cara bateu muito no Vitor, xingava ele enquanto batia nele, e depois o cara saiu. E nisso, o porteiro ficou assistindo a cena. O porteiro ficou assistindo o Vitor sendo espancado e o porteiro não fez nada. Ele ficou só parado, olhando, como se estivesse, sei lá, vendo dois cachorrinhos brincando, sabe? Ele só ficou ali parado, olhando o Vitor sendo espancado. E lembra quando eu falei que o Vitor ele é magro e tudo, ele é mais delicado? Então, ele não tinha nem força para demonstrar qualquer resistência àquele espancamento. Foi um espancamento completamente covarde. Qualquer espancamento é covarde. Mas esse foi ainda mais, porque a gente tá falando de alguém que não tinha nem força para sequer se defender ali naquele momento. E o porteiro não fez nada, ficou só assistindo. E depois que o cara terminou de agredir o Vitor, o cara foi embora. O porteiro abriu a porta pro cara ir embora, né? Abriu o portão pro cara ir embora. E o porteiro não chamou a polícia, não chamou o SAMU, não fez nada. Ele nem tentou intervir quando estava rolando a agressão e ele nem fez nada depois que a agressão aconteceu. Ele não prestou nenhum tipo de socorro pro Vitor. Segundo o Vitor, a única coisa que o porteiro fez foi pegar o Vitor pelo braço e arrastar o Vitor quando o Vitor ainda estava meio desacordado, assim, sabe? Mais ou menos desacordado ali, tonto, porque tinha acabado de ser espancado. O porteiro, segundo o Vitor, simplesmente pegou ele pelo braço e tirou ele do caminho, porque ele estava no caminho, estava atrapalhando a passagem. Sabe aquela música do Chico Buarque em que ele fala morreu na contramão atrapalhando o trânsito? Então, no caso, o Vitor não morreu ainda bem, mas foi espancado no meio da passagem. E a única coisa que o porteiro fez, em vez de pedir ajuda, foi tirar o Vitor do caminho. O porteiro disse que ligou pro síndico, né, pra ver o que fazia e tal. Primeiro que não era pro síndico que ele deveria ter ligado pra polícia, ele deveria ter ligado pro SAMU, ele deveria ter prestado socorro, né? Mas não prestou. Ficou só ali assistindo aquele menino ser espancado e depois tirou o menino desacordado ainda do meio do caminho, porque tava atrapalhando a passagem. Foi isso que ele fez. O Vitor, no caso, acabou chamando a polícia, né? Quem chamou não foi o porteiro. A polícia chegou, né? E nisso, o cara que espancou o Vitor tava na academia. O cara saiu depois de ter espancado o Vitor e foi pra academia. Ele foi pra porra de uma academia depois de ter espancado o menino. Foi isso que ele fez. E aí, quando ele voltou, né, a polícia já tava ali, né? Polícia que quem pediu foi o Vitor, não foi a porra do porteiro. E aí, né, a polícia prendeu o cara. Até porque o cara, né, ele cometeu agressão física, ele cometeu injúria homofóbica, olha o crime de injúria aí, na equiparação do STF, né, acontecendo aí. Então o cara cometeu injúria homofóbica e o cara ainda cometeu falsidade ideológica porque ele disse pra polícia que ele disse pra polícia que ele era um médico da aeronáutica, ele era militar e que ele bateu no Vitor mesmo, tá? Então, tipo, ele meio que disse, eu sou militar, eu bati mesmo, né? Tipo, como se o fato dele ser militar tivesse alguma importância, alguma relevância, como se o fato dele ser militar justificasse o espancamento que ele proferiu contra aquele menino. E ele cometeu o crime de falsidade ideológica porque ele não é médico da aeronáutica coisa nenhuma, ele é residente de medicina. Nem sei ainda se ele é residente de medicina dentro da aeronáutica, né? Se a residência dele está sendo na aeronáutica, não sei. Eu sei que ele é residente de medicina e vai ter que responder aí por falsidade ideológica. Foi preso preventivamente, vamos ver o que vai acontecer, né? É, não sei se ele é réu primário ou não. Parece que já tinha algum outro crime ali nas costas dele, né? Parece que ele já tinha cometido injúria antes, mas a gente não sabe, né, se ele perdeu o réu primário dele nessa ou não. Se ele for réu primário, pode ser que não aconteça nada. Se ele não for réu primário, pode ser que ele vá preso mesmo, né? Até porque ele espancou um garoto, ele foi extremamente homofóbico, xingou esse garoto de várias coisas homofóbicas. E ele ainda cometeu, né, falsidade ideológica, que pra mim é o de menos, mas enfim.
é uma das coisas ali que mais pesou pra ele ser preso. E ele foi preso preventivamente. Tomara que ele, né, fique preso ali por pelo menos, né, porque a pena dele pode ser de 2 a 5 anos, então tomara que ele fique preso durante esse período de tempo, né? Até porque injúria homofóbica foi equiparado a crime de injúria racial, que tinha sido equiparado a crime de racismo. Então a pena, né? A pena é essa, é um crime inafiançável e tomara que ele responda, né, por isso, que ele realmente fique preso mesmo, porque é um escroto do caralho que espancou o menino, sabe? A troco de nada. E esse é o caso. Esse é o caso aqui. Acabei de descrever pra vocês. Vai ter linkado aqui embaixo matéria sobre esse caso, inclusive com o Vitor Meniel relatando o que aconteceu, né? E aqui, vale dizer também que o porteiro, né, vai ter que responder por omissão de socorro, porque ele não ajudou o Vitor em nenhum momento, ele simplesmente arrastou o Vitor quase desacordado ali, porque estava no meio do caminho. Então ele vai ter que responder por omissão de socorro, tomara que também seja punido, né, desgraçado do caralho. Ficou só assistindo o menino sendo espancado. E vamos lá, né? O cara, ele não era assumido, né? Ele tinha algum tipo de problema com a sexualidade dele, ao que tudo indica, porque foi só, né, ficar óbvio ali pra menina com quem ele morava que ele tava ficando com outro cara e pro porteiro que engatilhou ele pra ele agredir o Vitor, né? Então a gente tava falando de alguém que é LGBT. Não sei se ele é gay, não sei se ele é bissexual, não sei se ele é pansexual, não sei o que que ele é. Eu sei que hétero ele não é, né? Até porque se atraiu por um outro cara, tava beijando esse outro cara e tudo, então hétero ele não é. Mas ele ainda assim foi LGBTfóbico, foi homofóbico, espancou o Vitor, motivado por homofobia, mesmo ele sendo LGBT. E isso acontece, tá? Não é porque uma pessoa é LGBT que ela não vá cometer nenhum crime LGBTfóbico. Pessoas LGBT podem também ser LGBTfóbicas, podem inclusive ter um auto-ódio tão grande que esse auto-ódio acaba, né, virando esse tipo de agressão contra outras pessoas que são mais bem resolvidas quanto à sua sexualidade, ou que minimamente colocam em risco essa passabilidade hétero desses caras, né? Desses lixos do caralho. E isso acaba, né, servindo ali de corroboração, entre aspas, né? Porque é só uma evidência anedótica, para aquelas pessoas que sempre dizem que por trás de todo homofóbico tem um gay enrustido, tem um bi enrustido, alguma coisa do tipo. Primeiro que isso não é verdade, tá, gente? Não é verdade isso não. Não é porque a pessoa é LGBTfóbica que a motivação dela ser LGBTfóbica é porque ela é LGBT e não se aceita, tá? Isso não é um via de regra, não. Tem muitas pessoas que vão ter ódio de pessoas LGBTQIAP+, simplesmente por serem pessoas odiosas, por serem pessoas preconceituosas, por algum caráter religioso, por algum caráter de sei lá que merda é que acontece com essas pessoas, tá? Então não é regra. Não vamos cair nessa, não, tá? Porque isso não é regra. Não é regra, não tá nem perto de ser uma regra. Mas existem sim casos em que a pessoa ela tem um auto-ódio tão grande que ela se torna LGBTfóbica. E aí você para pra pensar, por que será que essa pessoa ela tem um auto-ódio tão grande que ela acaba atacando outras pessoas? Porque desde a infância dela esse auto-ódio foi sendo construído, tá? Isso vai sendo construído naquela pessoa desde a infância dela, com xingamentos que foram proferidos, seja contra ela, seja contra outras pessoas, mas que ela presenciou aquilo. Seja pelos pais querendo reforçar um tipo de masculinidade naquela criança que não condiz com ela, que não é o que ela quer, que não é como ela se vê no mundo. Seja por uma sociedade altamente cristã, né, e que fica pregando ali que pessoas LGBT vão pro inferno, que pessoas LGBT não vão herdar esse reino desse Deus, desse povo que é um Deus do ódio, que é um Deus escroto do caralho, né? Que isso é um Deus escroto, tá? Isso é um Deus escroto. Se o seu Deus aí é um Deus que ele não fala que as pessoas vão pro inferno por elas serem quem são, então você não tem por que se ofender com o que eu tô falando aqui. Agora, se o seu Deus for um desses deuses que fica aí, que você acredita que vai levar a gente pro inferno,
sabe? Pra uma danação eterna, aí se ofenda mesmo que eu tô falando, porque eu tô falando isso pra você. Seu Deus é um merda. Seu Deus é um escroto do caralho. Então, é toda uma construção na nossa sociedade que faz com que essa pessoa fique ali incutida na mente dela que o que ela é errado, que a vida dela é errada, que os sentimentos dela são errados, que os desejos dela são errados. Isso vai tudo causando um auto-ódio nela. Ela vai se odiando por causa da forma como a sociedade trata ela. E se esse auto-ódio dessa pessoa não for resolvido, se isso não for trabalhado com uma terapia que seja, né, que é o ideal, uma terapia, mas se isso não for trabalhado de nenhuma forma, e essa pessoa, ela não tiver ali uma... ela não tiver um mínimo de consciência de classe ali dela, sabe? Ela acaba fazendo esse tipo de coisa. Ela pode acabar sendo agressiva e reproduzir várias LGBTfobias. Ela se torna LGBTfóbico, que foi o caso desse Yuri de Moura Alexandre. É um LGBTfóbico, tá? E tem gente que fala, ah não, mas não tem como LGBT ser LGBTfóbico, porque veja bem, ele é uma vítima da sociedade. Sim, ele é uma vítima da sociedade que foi praticar ali atos criminosos contra outras pessoas. Ou você vai me dizer que um cara que espancou um menino, ele não, ele é só uma vítima. Ele não é só uma vítima não, tá? Não é só uma vítima não, ele é agressor também. E ele tem que responder por isso e é LGBTfóbico sim. Não é porque ele também é LGBT que ele vai deixar de ser LGBTfóbico, não. Não é assim que as coisas funcionam, não. Tá? Definitivamente não é. E aí, o Vitor, né, que foi espancado ali, dias antes do seu aniversário, porque isso aconteceu nesse final de semana que passou agora, né? Se não me engano, foi de sábado pra domingo que isso aconteceu. O aniversário do Vitor foi na segunda-feira. Passou o aniversário dele com a cara toda arrebentada, cheio de hematoma no rosto. E esse foi o aniversário dele. E esse caso me deixou com muita raiva. Com muita raiva. Me deixou mal, me deixou triste, me deixou com muita dó do Vitor. Eu já passei por agressão física também por parte de LGBTfóbicos, que eu não sei se eram LGBTs com auto-ódio, não sei que merda eles eram, mas já passei por isso quando eu tinha 16 anos, né? Fui espancada, fiquei toda arrebentada, minha cara ficou parecendo com a cara do Vitor depois do espancamento. Eu já passei por isso. Só que no meu caso, né, tipo, foi mais de uma pessoa me batendo, mas não foi tão horrível quanto no caso do Vitor. O caso do Vitor foi pior, porque foi alguém que até pouco tempo atrás estava demonstrando interesse no Vitor. Foi alguém que, sabe, estava tendo um momento maravilhoso ali com o Vitor e de repente virou uma chave e essa pessoa começou a agredi-lo. Então pro Vitor foi muito pior. Isso, o trauma que isso deixa, gente, não tem como, não tem como. O trauma que isso deixou nesse menino, um trauma fudido, fudido. Porra, ele tava com o cara no apartamento do cara, que o cara tinha convidado ele, e o cara tava sendo maravilhoso com ele até aquele momento, tava beijando ele, tava tipo tudo bem, e de repente esse cara estava espancando ele no saguão de um prédio. Que trauma do caralho que esse cara deixou no Vitor. Não tem como você passar por isso sem ter um trauma gerado. Não tem como. Não tem como. Definitivamente não tem como. E eu espero que o Vitor fique bem, né? Eu espero que ele fique bem. Ele parece ser bastante forte emocionalmente, né? Ele, pelo que ele falou ali nos stories dele depois disso, ele parecia que, não sei, deu a sensação de que ele vai sair bem dessa, né? Emocionalmente falando. Eu espero que ele tenha uma boa recuperação. Felizmente ele não quebrou nada, felizmente as agressões elas foram mais superficiais, vamos assim dizer, né? Machucaram bastante, mas foi uma coisa mais superficial. Não foi algo assim que gerou um trauma físico nele, né? Só machucados que vão se recuperar, felizmente. E eu espero que ele se recupere bem desses machucados e espero muito que ele também se recupere bem emocionalmente dessa e que o trauma dessa experiência seja algo que ele consiga superar, né? Que ele consiga ali passar bem, né, por essa na medida do possível e que isso não acabe depois
gerando problemas pra ele no futuro, né, nas relações dele. No meu caso, quando eu apanhei de homofóbicos na rua, né, quando eu tinha 16 anos, e eu fui espancada, e eu desmaiei enquanto era espancada, e acordei depois toda arrebentada, com os meus amigos ali ao meu redor. Os meus amigos, quando eles viram que eu tava sendo espancada, eles correram pra me ajudar. Eu já contei essa história aqui antes no canal, né? Foi virada do ano de 2008 pra 2019. E aí a gente, depois, né, que assistiu ali alguns shows, a gente foi terminar a noite, porque não tinha mais ônibus, a gente foi terminar a noite no parque da cidade. E aí nisso um menino lá queria ficar comigo, a gente se afastou um pouco, mas eu não iria ficar com esse menino. Aí nisso chegaram homofóbicos, eu tava mais na frente, os homofóbicos me bateram, depois provavelmente iriam bater nesse menino, mas meus amigos viram a tempo, correram lá pra me ajudar, quando chegaram, eu já tava desacordado e os caras fugiram quando viram que os meus amigos estavam indo lá pra me ajudar. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei toda arrebentada. No meu caso, né, eu não sei, isso com certeza gerou algum tipo de trauma em mim, mas no meu caso me gerou muito mais ódio do que qualquer outra coisa. Eu fiquei com muito ódio. Quando eu cheguei em casa, quando eu vi o estado da minha mãe, e foi nessa situação que eu assumi pra minha mãe que eu gostava de meninos, sabe? Foi nessa situação, é, eu fiquei com muito ódio. Minha mãe me acolheu, né, e tudo, mas eu fiquei com muito ódio, muito ódio, muito, muito ódio. E nisso, né, o que, sei lá, aconteceu comigo foi que eu passei a andar com um soco inglês no bolso. Para os lugares que eu ia, eu dava com um soco inglês por caso de algum homofóbico aparecer. Eu iria descer na porrada, iria apanhar muito, mas pelo menos iria bater também. Né? Foi isso que eu fiz. Então, durante um período ali na minha adolescência, eu andava com um soco inglês no bolso. Toda vez que eu tava voltando de madrugada para casa, eu voltava com a mão no bolso, já com a mão encaixada no soco inglês, por caso de aparecer alguém. Não precisei usar esse soco inglês nenhuma vez. Teve um momento que eu quase usei, né? Que também tava voltando para casa. Uns homofóbicos ali também me cercaram e vieram mexer comigo, né? Só que no que vieram mexer comigo, já tava tomada pelo ódio, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi descer um empurrão em um deles, quando ele veio pra cima de mim, e ele quase caiu de uma escada, porque tinha uma escada assim onde a gente tava passando, né? Ele quase caiu dessa escada, e aí os outros amigos dele foram e falaram: não, deixa quieto, vamos embora. Mas eu já tava com a mão no bolso, encaixada no soco inglês. Se eles viessem, eu iria tirar a mão, iria descer a porrada e provavelmente eu iria ser espancada de novo, porque eram algumas pessoas, né? Se pelo menos o dente de algum eu arrancava também no soco. Então foi isso que eu passei a fazer, né? Comecei a andar ali com o soco inglês no bolso pra me defender. Felizmente não precisei usar esse soco inglês em nenhum momento. Quase usei nesse momento que eu descrevi pra vocês, que pra quem, né, conhece, isso foi na rodoviária do Gama, né? E tem uma plataforma assim em cima, eu tava em cima, então por isso que tinha uma escada, enfim, né? Mas foi lá que aconteceu isso, que quase, né, aconteceu isso, porque eu não precisei usar o soco inglês. Mas foi isso que isso causou em mim. E a partir disso também eu me tornei ativista LGBT, né? Comecei a assumir pra todo mundo que eu gostava de meninos. Não tinha ainda entendido minha transgeneridade totalmente, né? Isso é algo que demorou a acontecer, né? Pra eu iniciar minha transição de gênero. Mas isso só foi motivador pra mim, sabe? Pra eu lutar por direitos de pessoas LGBTQIA+, pra eu fazer alguma coisa, pra eu conversar com as pessoas ao meu redor sobre isso. Acabou sendo um motivador, porque eu não queria que mais ninguém passasse por aquilo que eu passei. Não queria. Definitivamente eu não queria. Eu não sei como é que o Vitor vai passar por isso. Não sei se ele já é ativista da causa também, né? Ele já fala sobre a sexualidade dele inúmeras vezes. Não sei se ele vai ficar ainda mais engajado, se ele vai ficar mais recluso, ou se ele vai conseguir voltar pro normal da vida dele, né? Não sei. Não sei. Eu espero que ele consiga voltar pro normal da vida dele. Espero que ele consiga passar bem por essa. Mas é muito difícil, porque quando a gente é LGBT e a gente passa por uma coisa dessas, é muito difícil a gente voltar pro nosso normal. É muito difícil. São coisas que mudam a gente. E é uma merda. E é uma merda isso. Uma merda. Mas eu não sei quem eu seria se eu não tivesse passado por essa experiência. Pelo menos eu gosto de quem eu sou hoje. Pelo menos isso, né? Mas eu não sei como eu seria. Não sei. Talvez eu tivesse menos ódio dentro de mim. Porque
porque eu tenho muito ódio dentro de mim. Então talvez eu tivesse menos se eu não tivesse passado por isso. Mas, enfim, não vamos cair nesse erro também de achar que todo LGBTfóbico é LGBT enrustido, tá? Não fiquem propagando esse tipo de coisa, porque não é verdade. Alguns casos, sim, isso acontece, mas não é um todo, e eu nem sei se chega a ser uma maioria. Mas esse é o vídeo de hoje, sobre um caso revoltante. E vamos mostrar a cara do Yuri de Moura Alexandre em todo canto. Vamos colocar o nome dele completo em todo canto, né? Porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele era LGBT, que ele sentia atração por homens, né? Então agora vamos fazer questão de mostrar para o mundo inteiro que ele é, sei lá, um gay, um bi, não sei, mas que ele sente atração por homens. Vamos fazer questão de mostrar isso pra todo mundo. Porque se ele queria esconder do mundo quem ele é, então ele que tivesse tomado outra atitude, né? Que não fosse espancar um garoto. Se ele tivesse só falado pro Vitor ir embora, nada disso teria acontecendo e o mundo inteiro não saberia que ele é um LGBT, o mundo inteiro não saberia que ele sente atração por homens. Mas já que ele fez questão de espancar o Vitor, então agora olha só, o mundo inteiro sabe que você gosta de homem, ô Yuri de Moura Alexandre. Parabéns, hein? Parabéns. Você conseguiu o quê? O que você mais temia, que era que o mundo soubesse que você gosta de macho. Então agora o mundo inteiro sabe que você gosta de macho. Parabéns, ó. Parabéns pra você. Escroto do caralho, lixo, desgraçado. E enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que. Gostar, acho que vocês não devem ter gostado, né? Porque é um assunto pesado, mas deixa um like mesmo sem ter gostado. Compartilha esse vídeo por aí. Se inscreve nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Comentem aí o que vocês acharam. E é isso, né? Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, aqui em Brasília tá muito quente. Eu fui falando e derretendo ao longo do vídeo.